Se trabalhamos com pastagem, o que podemos aprender com a vegetação nativa? Eu sou o João Correia, vamos para mais um Porteira Adentro. Aqui estamos numa área de vegetação nativa. O que chama a atenção aqui? Esta área ela está em clímax, então a gente tem um ambiente onde ele está estabilizado e a natureza está tocando o seu ciclo. Quando a gente pega esse quadro aqui, o que chama a atenção? O solo é um organismo vivo e ele precisa de ser alimentado para ele poder alimentar. Dentro desta dinâmica do dia a dia da natureza, tudo aquilo que a planta não necessita mais vai descer. Este material forma esta camada, que tem folhas ainda verdes que já se desprenderam, folhas ainda secando, folhas secas e mais para dentro aqui, nessas camadas abaixo, a gente tem já folhas em decomposição e num período de 5 anos, esse material já se integrou ao solo e começa a fornecer matéria orgânica e começa a fornecer minerais. O que chama a atenção nessa situação que a gente está vendo aqui é que o solo é muito permeável. Então, ó, o canivete entra com facilidade dentro da terra em qualquer ponto que a gente colocar ele aqui. Isso cria uma condição muito importante para que todo o movimento de chuva que aconteça, ao invés dela bater no solo e fazer esse movimento, ela bate no solo, é retardada o seu escorrimento e ela tem tempo de fazer este movimento. Então, esta condição que a gente tem aqui, ela nos permite eliminar o primeiro ponto do processo erosivo, que é o contato da chuva, da gota da chuva com a terra. Então a terra não estando exposta, ela estando protegida desta maneira que a gente está vendo aqui, ela está porosa, né? Ela é granular, a gente consegue ver a estrutura granular deste solo, com muitas raízes superficiais, e a gente percebe claramente as camadas de material que vão sendo inseridos. Um solo, ele se forma de cima para baixo e, em média, para a natureza fazer 1 centímetro de solo, ela precisa de 100 anos. Daí a gente já vê o quanto que um manejo adequado da pastagem, alimentando não só o rebanho, mas também a planta e o solo, é fundamental para que a gente consiga dar sustentabilidade no nosso sistema de produção. Quando saímos do ambiente natural para o ambiente de pastagem, a grande mudança é a responsabilidade. A responsabilidade daquele processo estava na mão da natureza e estava funcionando em perfeição, compatível com as condições climáticas de cada região. Quando isso vem para a nossa mão, essa responsabilidade faz com que a gente entenda e trabalhe para pegar tudo aquilo que a gente estiver produzindo de pastagem nesse ambiente que foi modificado e saiba que uma parte dele é do animal, ou seja, o boi come a sobra, o bovino come a sobra, e a natureza fica com uma fração que não pode ser eliminada. Dentro desta visão do que fica com a natureza, a pesquisa tem mostrado que aproximadamente 2 toneladas do material precisa de ir para o solo e virar palha, e 2,5 toneladas vai ficar na toceira como resíduo de toceira para que ela tenha vigor de produção na safra seguinte. Então, se a gente tiver num solo, por exemplo, que imita esse ambiente nosso aqui, próximo de 9 toneladas de matéria seca produzida por hectare ano, a natureza vai ficar com 2 toneladas da palha, mais 2,5 toneladas da toceira, totalizando 4,5 toneladas. Então, numa área que produz 9 toneladas, a natureza vai ficar com a metade. Quando esse trabalho é bem feito, a gente tem um ambiente parecido com esse que a gente vai olhar aqui. Aqui a gente tem, então, um resíduo de toceira. Essa toceira está com mais ou menos 30 centímetros. Essa toceira residual de 30 aqui, ela com 80 quilos de densidade, ela vai ter por volta de 2,5 toneladas. E aqui no solo, até um pouco acima do que precisa, a gente tem uma palhada de 2 toneladas. O que essa palhada mostra para a gente? Ela mostra a primeira camada, que é essa da safra desse ano, essa que está com esse tom mais amarelado. Aqui um pouco abaixo, ela mostra a palha marrom,
do ano passado, que ainda está relativamente íntegra, e mais embaixo aqui, ela já mostra o material incorporado ou em processo de incorporação no solo, fazendo o papel da serapilheira. E a gente vê que o solo já não tem toda aquela facilidade de penetração que ele tinha na vegetação nativa. O importante aqui, além da ciclagem, que é esse processo que a gente está mostrando, e se abrir mais um pouco aqui, a gente vai ver que o solo está sadio, preservando a sua estrutura granular, é a gente trabalhar a questão do ciclo hidrológico, do ciclo da água. Por quê? Com esta condição de palha aqui, a gente praticamente elimina o movimento superficial da água e dá tempo de fazer com que ela desça para dentro do perfil do solo, além de evitar o processo erosivo que acontece quando essa água escorre em velocidade e em grande quantidade pela superfície. Resumindo, você que hoje cuida de uma área de pastagem, cuida da sua fazenda, não interessa se é pecuária ou agricultura, saiba que você recebeu a incumbência da natureza, recebeu a responsabilidade de zelar do seu solo. Um solo é um organismo vivo, numa camada de 20 centímetros, a gente tem 450 quilos de micro-organismos. Esses elementos, essa vida vai fazer com que essa ciclagem aconteça e a gente alimenta o solo para ele alimentar a planta. Vamos viver isso aí com intensidade, trabalhando com respeito para que a gente tenha uma fazenda sempre em ascensão, entregando resultados espetaculares e crescentes. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Porteira Adentro, informação de quem vive o campo.